colocado, tá certo? Que sobre as características e as premissas para a elaboração do ramal, nós podemos então partir para a elaboração do projeto em campo. Antes de ir para campo, nós devemos, primeiro, conhecer a área de trabalho. Então, conhecer o projeto, conhecer o desenho da rede básica da área onde nós iremos trabalhar. Após isso, é importante também saber localizar aonde está a quadra, certo? Que foi feito na etapa do projeto Rede Básica, e a partir daí preparar uma base a ser levada em campo em uma escala que seja compatível com a visualização das residências. Normalmente, essa planta é feita num padrão A3. Bom, com este material podemos então começar o trabalho em campo. Primeira coisa, ao chegar em campo, nós devemos fazer um recorrido na quadra para identificar, antes de iniciar o projeto, que tipo de projeto nós iremos fazer. Então, durante essa volta à quadra, nós iremos observar as seguintes questões. Primeiro, a topografia, ou seja, identificar o ponto baixo da quadra, identificar os caimentos das ruas. Depois, o tipo de ocupação da quadra, quer dizer, existem lotes geminados, existem ocupações com vários pavimentos, existem becos, existem vielas, então o tipo de ocupação urbana. A outra coisa é a questão dos pisos, da pavimentação dos passeios, né? Se existe pavimentação, se existe grama, se existe uma cerâmica. E, finalmente, a questão dos obstáculos. Então, identificar a existência de árvores ou de instalações de outras infraestruturas urbanas, como telefone, drenagem, gás, tá certo? Se existem avanços nesse passeio, se existem escadarias que possam impedir o traçado do ramal. E, finalmente, o nível das casas em relação à rua. Ou seja, se as casas estão ao nível da rua, se estão acima da rua ou se estão abaixo da rua, o que vai determinar o tipo de projeto que você vai adotar. Então, antes de entrar nas casas, você já então tem uma ideia prévia da tipologia de ramal que você vai projetar. Feito isso, então você começa propriamente dito o trabalho do ramal, que seria então entrar de casa em casa para fazer a locação, a determinação da posição da caixa de inspeção que vai atender aquele lote. Para isso, você procura dentro da casa identificar os pontos geradores de esgoto, ou seja, onde estão as instalações de cozinha, de banheiro, de área de serviço e para onde esses esgotos estão sendo direcionados, para uma fossa, para uma caixa de reunião, para a partir daí, e em função de informações fornecidas pelos moradores, fazer então a melhor localização da caixa de passagem. Essa localização deve ser, lógico, negociada e em consenso com a população, porque essa caixa vai ser definitiva, então a população deve realmente também participar, na medida do possível, da opinião sobre a posição dessa caixa. É muito importante também identificar se nessas instalações existentes existem conexões de água de chuva, que neste caso elas devem ser identificadas para que haja a separação, tendo em vista que o ramal é projetado como sistema separador absoluto. Feito isso, você passa então para a casa vizinha e assim por diante, e aí vai fazendo então um esboço do traçado de qual é o caminho deste ramal, até chegar ao ponto final, onde você vai fazer então a conexão. Durante esse trabalho deve ser feito também levantamento de dados, como levantamento de extensões, distâncias, identificação de obstáculos. Feito então esse traçado básico, o trabalho de campo estaria concluído, você retorna ao escritório, vai passar a limpo esse seu esboço, esse seu croquis em um programa de computador, de desenho de computador. Esse projeto, então, desenhado com os dados também do levantamento topográfico levantados durante o trabalho de campo, você pode, então, preparar uma ordem de serviço executiva para a obra, para a execução da obra. Essa topografia pode ser feita utilizando métodos convencionais de topografia, como estação total, teodolito, níveis, onde é possível ter acesso a esse tipo de equipamento, e em casos, principalmente na questão dos lotes, onde os ramais vão ser colocados no fundo do lote, você pode utilizar técnicas alternativas como nível de mangueira, que vão dar uma precisão
muito segura sobre os desníveis entre as caixas, que é a informação mais importante que você precisa para elaborar a ordem de serviço executivo. Na ordem executiva, você terá a profundidade das caixas, a numeração da caixa, as distâncias, ou seja, os elementos básicos para que os operários possam fazer a execução da obra. É muito importante também que seja identificado os possíveis obstáculos para que as equipes de execução já estejam preparadas para superar esses obstáculos durante a execução. Em algumas situações, também é importante que seja feito o detalhamento da ligação intradomiciliar, ou seja, de como as instalações prediais de moradores vão se conectar à caixa de inspeção do ramal condominial. Então, em determinados projetos, em determinados programas, esse projeto de intradomiciliar é detalhado para que seja fornecido à população ou executado para garantir uma conexão segura ao sistema. Certo? Então, esse é um elemento complementar, é um projeto complementar e que, à medida que você já identifica essas instalações para a elaboração do projeto de ramal, facilita que você elabore esse projeto complementar. Então, essa aula teve o objetivo de mostrar como se faz o projeto, qual é a técnica adotada, os principais critérios e os principais pontos que devem ser levados em consideração durante o projeto, e também é importante que, para se aprofundar neste tipo de projeto, se vá a campo e se elabore os projetos, como eu falei inicialmente, na escala 1 para 1, ou seja, fazendo realmente em campo.